Voltamos com o programa Alcance, que hoje discute as medidas socioeducativas aplicadas ao adolescente infrator. E neste bloco, mais uma vez, vamos ouvir as dúvidas do povo. Eu gostaria de saber se um adolescente, ele comete uma infração grave, perto de completar 18 anos. Qual é a sua punição? Aí a questão de ser próximo dos 18 anos, véspera, né? Uma situação mais crítica. Vai fazer 18 anos amanhã. Eu já tive casos assim, inclusive, e na verdade eles podem cumprir até os 21 anos, né? Um período máximo de 3 anos. Então existe essa possibilidade, mesmo que tenha praticado um ato infracional antes dos 18 anos, ele pode cumprir até os 21 essa medida socioeducativa, que pode ser de internação, dependendo da gravidade do ato infracional. Meu nome é Rosa Lídia, eu sou bancária aposentada e gostaria de saber por que os menores são presos e aos 18 anos são soltos, não responde pelo crime deles. Outro mito, né, promotor? Novamente, eles podem cumprir até os 21, né? Mesmo que eles tenham praticado o fato anteriormente aos 18 anos. Nós temos casos realmente que a pessoa praticou um ato infracional com 14, 15 anos, né? Ela responde todo o processo para apuração de ato infracional em liberdade, né? E lá com 18, 19 anos ela passa a cumprir uma medida socioeducativa. Então existe essa possibilidade. E também existe um outro mito que é a questão do adolescente, o adolescente assumir a prática do crime pelo maior, né? Esse fato, eu trabalho aqui na Promotoria da Infância e eu recebo todos os adolescentes que praticam ato infracional em Florianópolis, né? Na verdade, o que ocorre, e são casos muito excepcionais, são naqueles crimes de tráfico, né? Porque também não é feito um trabalho de investigação, você acaba pegando o traficante, entre aspas, pé de chinelo. O aviãozinho. Né? O aviãozinho, aquele que está vendendo a droga ali, e a polícia passa e acaba pegando quem está por ali, sem prova, sem filmagem, sem fazer um trabalho de inteligência, né? E aí muitas vezes realmente eles pegam a droga próxima de um grupo de pessoas e aí aquele adolescente acaba sumindo, né? Mas isso é uma situação excepcional, né? No dia a dia o que a gente verifica são adolescentes que efetivamente há a comprovação da autoria, né? Deles, né? E não existe esse acobertamento de maiores. Se ocorrer, é por falha, na verdade, na investigação. Então, são esses atos infracionais, e geralmente ainda é o adolescente que é viciado, né? Ele é usuário e acaba vendendo ali para conseguir uma porção da droga para uso próprio. Como o senhor falou, né, bem, a questão do PGC, desses atentados que ocorreram aí, depois se verificou que eram poucos os menores de idade que tinham praticado algum daqueles atos, em relação ao total que era responsável mesmo. Também era um mito assim, o pessoal está usando os adolescentes, não é isso? Houve casos, né? Mas muitos, inclusive aqui em Florianópolis, se verificou que foi feito que não existia prova da autoria. Ou seja, a polícia fez primeiramente a apreensão de grupos de adolescentes, né? Só que se verificou que não existia um lhame que pudesse comprovar a autoria desses adolescentes na prática do fato. Não posso afirmar para ti assim que não foram adolescentes, né? Mas também nesse caso, o que acontecia? Quando se havia prova que o adolescente praticou um ato infracional, ele era um usuário, um pobre coitado que estava devendo lá um dinheiro para o traficante, né? E aí o traficante fazia uma ameaça, ou tu pratica esse crime de incêndio, né? Esse ato infracional de incêndio, ou nós vamos te apagar, né? Que é o termo que eles usam. Mas isso não foi feito só com adolescentes, foi feito com maiores também, que eram usuários e estavam devendo. Quer dizer, não é uma situação que é a regra. Que é a regra. Promotor, o nosso programa está se encaminhando para o final e nesse final eu queria tratar dois assuntos especificamente assim. O SINASE propriamente dito, como é que está a aplicação dele aqui no Estado? Né? Como é que é a visão hoje do Ministério Público com relação à aplicação do SINASE no Estado? Certo. O SINASE e todo o sistema, né, de execução de medidas socioeducativas está muito deficitário, né?
Poder Executivo não priorizou ainda essa questão da infância, né? Posso dar alguns exemplos. Por exemplo, nós estivemos visitando lá o que passou na reportagem, o caso de Joinville, né? Foi feita toda a estrutura e, segundo o diretor lá do DEASE, isso há 2 meses atrás, né? Foi feita toda a estrutura e não foram concursados os monitores, né? E aí está se pensando em terceirizar, entregar para uma entidade para fazer esse monitoramento do adolescente. Então, você acaba pegando pessoas sem a capacitação necessária, né? O Estado não pode investir na capacitação para tentar fazer com que esses adolescentes se ressocializem efetivamente. Existe um número muito pequeno de CASE e CASEP aqui no Estado, né? É pública essa questão que na Grande Florianópolis nós não temos nenhum CASE, né? Depois que o São Lucas foi desativado, e me parece que no caso ali ainda está em processo de licitação, né? Ainda não foi encerrado. Então existe uma situação bem complicada e o Ministério Público, por outro lado, né? Ele está tomando iniciativas. Nós temos um procedimento aqui em Florianópolis em relação a essa questão. Existe procedimento em Blumenau para exigir a questão do CASEP lá de Blumenau, as melhorias necessárias. Nós temos em Joinville, o promotor de Joinville lá tomou várias iniciativas no sentido da inauguração desse CASE de Joinville, que até agora não foi inaugurado, né? Então, o Ministério Público está se movimentando, mas é importante que não seja só o Ministério Público, seja o Poder Judiciário, que quem determina, né? O Ministério Público faz os pedidos, e a sociedade como um todo, que cobre dos políticos, que cobre dos governantes, efetivamente a aplicação do SINASE. Porque muito se critica a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas na prática o Estatuto da Criança e do Adolescente ele não foi implementado ainda, né? Ninguém pode criticar uma coisa que ainda não aconteceu, e o Estatuto ainda não aconteceu, como ele está previsto ali, né? Talvez depois que acontecer, se verificar que realmente existe essa deficiência, seja um motivo para modificar alguma coisa na lei, né? Mas por hora ainda não aconteceu no país, né? O senhor tem alguma mensagem final com relação a esse assunto para o público que está nos assistindo? Na verdade, o que o Ministério Público observa, né, e é um consenso de todos os centros operacionais no país, né? Nós temos os centros operacionais da infância e juventude, é que a redução da idade penal ela não vai trazer nenhum proveito para a sociedade, principalmente a médio e longo prazo, né? Nós entendemos que a sociedade procura respostas imediatas, né? Quem teve a sua casa furtada quer uma solução imediata, quer que aquele adolescente fique, entre aspas, preso. Mas o Estado ele tem que pensar racionalmente. E a sociedade, por outro lado, ela tem uma força, junto com a imprensa, né, para cobrar das autoridades essa priorização. Porque o que acontece? CASE, CASEP é assunto dos outros, né? Nunca vai acontecer com o teu filho, né? Teu filho nunca vai ser pego usando drogas, nunca vai praticar um furto, né? Agora, quando começa a aparecer que é o teu filho, o teu sobrinho, aí tu te ampara no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então é importante que a gente pense que o outro, né, é alguém que deve ser olhado e que é impossível você colocar todos os adolescentes internados indefinidamente, como queria aquele senhor, né? É uma situação que financeiramente é impossível, né? E humanisticamente também, né? Então, a mensagem seria nesse sentido, de a gente observar e cobrar das autoridades a implementação do ECA. Ok. Obrigado por sua participação no Programa Alcance. O Programa Alcance volta no outro mês com outro assunto relevante de atuação do Ministério Público em defesa da sociedade. Até lá.